Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e suspense chamado Falso Positivo. Alerta de spoilers a seguir. Numa noite, Lucy faz um teste de gravidez, mas ele deu negativo apesar dela já estar tentando engravidar de seu marido Adrian há 2 anos. Mas apesar de já terem perdido as esperanças, eles ainda não desistiram completamente. Adrian sugere ir ao seu ex-professor de medicina, o Dr. John Handel, um dos 5 maiores especialistas em fertilidade dos Estados Unidos. Embora ela esteja apreensiva no início, Lucy deixa Adrian marcar uma consulta para eles. Na clínica, Dawn os cumprimenta na recepção, onde eles tratam Lucy com o maior cuidado, fazendo com que ela se sinta animada. Quando John faz o exame, Lucy se surpreende que ele não pareça muito perturbado com a situação. Então eles terminam a visita com muito otimismo. No trabalho, as coisas estão indo bem para Lucy, já que seu chefe a recomendou a um cliente para se tornar a líder da equipe de marketing, algo que ela já quer há muito tempo. Depois que seu chefe lhe conta a boa notícia, ele lhe diz para fazer pedidos de comida para o almoço. Durante o dia da fertilização, Adrian recebe um recipiente para colocar o seu esperma, que será injetado em Lucy. Algumas semanas depois, enquanto ela está no trabalho, Lucy subitamente se sente um pouco doente, então eles voltam para a clínica de John e descobrem que ela finalmente está grávida. Eles começam a pensar em nomes de bebê naquela noite, e Lucy quer dar o nome de Wendy à sua filhinha. De volta ao trabalho, seu chefe lhe diz para pedir comida, e então Lucy aproveita para dizer que ela está grávida. Seu chefe, ao lado de outros colegas de trabalho, a parabenizam. Eles também fazem uma piada sobre o uso da sua gravidez para conseguir um cliente. Adrian e Lucy voltam para o consultório de John para fazer um ultrassom e descobrem que ela está grávida de gêmeos, algo com o qual os dois ficam muito felizes. Entretanto, quando John lhe mostra que ela também tem um terceiro bebê em sua barriga, que é uma menina, Lucy começa a ter um ataque de pânico. As enfermeiras tentam acalmá-la dando-lhe água, e depois de fazê-la respirar de volta ao normal, John diz a Lucy que ela pode ter complicações no parto se ela tentar manter os 3 bebês. Então John sugere que Lucy se livre da menina, porque os meninos gêmeos são muito mais saudáveis, enquanto a menina parece pequena. Mais tarde, Lucy deixa a clínica com o coração pesado, sem saber o que fazer. Enquanto os dois comemoram a gravidez durante o jantar, Adrian percebe que Lucy ainda está incomodada com a situação. Então Adrian dá a sua opinião sobre isso, dizendo que concorda com John em manter apenas os meninos. Mas Lucy argumenta que ter 2 ao mesmo tempo já seria muito para lidar e que ela não quer deixar o trabalho para ser uma mãe dona de casa, porque ela sempre quis seguir adiante em sua carreira. Embora a discussão se intensifique lentamente, Adrian tenta acalmar a tensão. No entanto, a conversa deixa Lucy com certeza de que ela quer manter a menina. Quando Adrian expressa sua preocupação de que Lucy possa se arrepender da sua decisão, ela fica furiosa com ele. Os dois não estão em boas condições por um tempo, até que Adrian finalmente cede ao que Lucy quer, aceitando ter a menina. Depois de fazer as pazes, os dois voltam às boas, e Adrian diz a Lucy que ela deveria se juntar a um grupo de grávidas. Então ela se encontra com o grupo, onde algumas das grávidas têm tido as mesmas complicações que ela. Então, enquanto conversam sobre suas experiências, todas as mães expressam admiração depois de ouvir que Lucy foi capaz de ir até John quando outras ficaram na lista de espera por 1 ano e meio. O dia da redução seletiva finalmente chega e Lucy está um pouco nervosa. O processo de redução seletiva reduz os riscos de uma gravidez múltipla e consiste em injetar cloreto de sódio no coração de um dos fetos. Na sala de espera, ela pega uma revista com John na capa, falando sobre seu sucesso, mas uma seção da capa, mostrando uma parteira conhecida, atrai sua atenção. Adrian então chama Lucy e ela leva a revista com ela. Lucy cai na inconsciência durante o procedimento, mas ela ouve pedaços da conversa de John e Adrian, aparentemente escondendo algo dela. Enquanto está com frio, Lucy tem um pesadelo ao pegar a sua filha em um parque, mas o rosto da criança de repente escurece. Ela acorda um pouco inquieta, mas John assegura a ela que tudo vai ficar bem. Na volta para casa, Lucy traz à tona a conversa que ouviu entre John e Adrian, mas ele lhe diz que ela deve ter sonhado. Em casa, enquanto se olha no espelho, ela vê sangue correndo pela perna, e os dois decidem ir até a clínica de John para perguntar sobre isso. Entretanto, John diz a ela que é normal e não é motivo de preocupação. Apesar da garantia, Lucy não se sente muito confiante. Durante o dia da sua apresentação de marketing,
Lucy faz a apresentação e consegue o papel principal para o trabalho. Então, uma noite, Lucy ouve ruídos estranhos dentro da sua casa e desce para conferir com uma faca na mão. Momentos depois, ela vê sangue pingando na gaveta da escrivaninha de Adrian e encontra um cofre lá dentro. Adrian vem por trás dela, pegando-a de surpresa, mas ele a assegura de que não há mais ninguém em casa. Entretanto, ela se preocupa com o cofre e se sente curiosa sobre o que pode estar lá dentro. No dia seguinte, Lucy conhece alguém do grupo de mães grávidas, Corgan, que está praticamente na mesma situação que ela. Lucy começa a se abrir sobre sua paranoia de como ela tem visto as coisas, mas Corgan apenas diz que é por causa do seu cérebro de mãe. Entretanto, Lucy discorda, pois está plenamente convencida de que John fez algo ao Andy e que Adrian pode estar em contato com o médico. Naquela noite, Lucy assiste a um vídeo de Grace Singleton, a famosa parteira que ela viu na revista. Lucy acha que ela tem uma abordagem muito diferente da de John em relação à gravidez, uma abordagem em que se sente muito mais confortável. Ela alucina falando pessoalmente com Grace e gritando seus problemas, mas quando Adrian a examina depois de ouvi-la, ela não menciona a Grace. Enquanto trabalhava no dia seguinte, o patrão de Lucy continua mandando ela buscar a comida. Enquanto isso, outra surpresa vem em sua direção quando Dawn a visita. Ela pede a revista que levou, aquela com John na capa, a qual Lucy lhe diz que planeja trazê-la de volta e que ela diz que só pegou emprestado. A interação é estranha para Lucy e faz com que ela se preocupe com o Andy enquanto ela se agarra ao seu estômago. Quando eles voltam para um check-up com John, ele faz um exame em sua barriga, mas não usa o ultrassom, o que deixa Lucy um pouco confusa. No entanto, ela apenas devolve a revista a John, pedindo desculpas por levá-la para casa. A desgraça chega à vida de Lucy quando seu chefe a informa no dia seguinte que ela está sendo retirada do projeto que está liderando por causa da sua gravidez. Preocupado que ela vá perder o ímpeto quando tirar a licença maternidade. Chateada com as notícias, ela vai até Adrian para levá-lo para almoçar, querendo se animar ao ver o seu marido. No entanto, Adrian expressa profunda preocupação após dizer que já tinha vindo um pouco mais cedo e lhe trouxe o mesmo almoço que ela está esperando, apesar de Lucy não se lembrar. Por causa das pequenas avarias que Lucy está tendo, Adrian a traz de volta para John, que prescreve alguns comprimidos que vão ajudar o seu estado mental. Ele até lhe diz que cérebro de mãe é uma coisa real e que ela precisa cuidar mais de si mesma. Mas Lucy ainda duvida do conselho de John, então ela vai ao escritório de Grace para uma segunda opinião, já se sentindo assustada com a decoração da sala. Entretanto, ela faz isso sem o conhecimento de Adrian. Apesar de falar com Grace, o estado de Lucy não melhora totalmente, pois ela começa a ter sonhos ainda piores. Ela tem um pesadelo sobre Adrian sair em segredo e ter um caso com John nas costas dela. Naquela mesma noite, ela desce para verificar a mesa de Adrian e tenta abrir o seu cofre. Lá dentro, ela encontra um arquivo detalhando a sua gravidez e todos os passos que ela percorreu até agora. Ele até documenta a sua visita a Grace, incluindo fotos dela quando ela foi ao consultório da parteira. Então ela vai imediatamente a Corgan para mostrar os arquivos, explicando sua paranoia, e que agora ela ainda tem mais razões para acreditar que eles fizeram algo com o Andy. Então Corgan diz a Lucy que ela levará os arquivos ao seu marido advogado, para que eles possam ter uma opinião a respeito da situação. Na manhã seguinte, Lucy se sente um pouco mais alegre, até mesmo dizendo a Adrian que vai deixar o trabalho e parar de ver John, acrescentando que, em vez disso, ela quer ter a ajuda de Grace em sua gravidez. Ela lhe diz que John lhe dá um mau pressentimento, deixando Adrian subitamente irritado, argumentando que eles estão indo para John há meses e que ele conhece o médico há muitos anos. Embora Adrian seja persistente em manter John como seu médico, Lucy já se decidiu e não está disposta a voltar atrás. Durante o chá de bebê de Lucy oferecido por Corgan em sua casa, Corgan apresenteia com um exemplar da primeira edição de Peter Pan, o livro que a falecida mãe de Lucy costumava ler para ela. Corgan então a chama de Lúcia e surpreende Lucy, que se pergunta como ela sabia o seu verdadeiro nome. Corgan está evidentemente confusa, então Lucy se desculpa e vai ao banheiro. Lá ela encontra alguns comprimidos para Corgan, que foram prescritos por John. Lucy confronta Corgan sobre as pílulas, sentindo-se traída por ter ido até John depois de tudo o que ela lhe contou sobre ele. Corgan admite que ela conversou com Adrian sobre o estado de Lucy, e ele conseguiu uma consulta com John após ouvir sobre suas próprias complicações. Acontece que Corgan não perguntou ao marido sobre os papéis que Lucy lhe mostrou, mas em vez disso,
os devolveu a Adrian, que esclareceu que ele não tinha um cofre em sua mesa. Ela também afirma que está profundamente preocupada com Lucy e está assustada com o que está acontecendo com ela. Após a discussão, Lucy de repente começa a entrar em trabalho de parto, então ela corre imediatamente para a clínica de Grace e dá à luz a um bebê. Lucy fica surpresa, mas não tem tempo para reagir até que o outro bebê começa a sair. Então, quando surgem complicações, Grace lhe diz que elas precisam ir à emergência, mostrando quanto sangue Lucy está perdendo. Eles chegam à clínica de John, onde ela dá à luz a segunda gêmea, e depois eles se livram do feto feminino. Lucy se torna um pouco perturbada e não está nada contente com a situação. Ela volta para Grace chorando, e de repente ela percebe que o consultório médico parece diferente, incluindo o traje da parteira. No entanto, Grace assegura a ela que seu escritório tem a mesma aparência desde o início. Determinada a obter respostas sobre suas alucinações, Lucy volta para a clínica e procura John. Não se recusa a atendê-la sem consulta marcada, mas quando Lucy começa a falar sobre o que aconteceu durante seu trabalho de parto, não a detém antes que ela possa dizer algo a mais em um consultório repleto de pacientes. Dawn então a leva a uma sala privada, onde tenta convencer Lucy a deixá-la ir, dizendo para aproveitar o fato de que ela tem gêmeos e um grande marido. Dawn também revela que Adrian planeja trabalhar ao lado de John, algo sobre o qual Lucy ainda não sabia. Momentos depois, Lucy entra no laboratório e vê o feto de Wendy. Então John a confronta e revela que o esperma usado para engravidá-la não era de Adrian, mas dele mesmo, dizendo que o mundo será um lugar melhor se o seu DNA for espalhado. Ele até lhe mostra a geladeira cheia de recipientes com a sua própria semente. E enquanto Lucy descobre a verdade e começa a ficar ainda mais zangada, John se prepara para sedá-la. No entanto, Lucy o ataca, chutando sua virilha e quebrando um espelho em sua cabeça, antes de amarrá-lo a uma cadeira geriátrica. Depois disso, Dawn vem por trás e ataca a Lucy, mas ela responde. Ela enfia uma sonda endocavitária na garganta de Dawn para sufocá-la, mas a enfermeira simplesmente a tira da boca, dizendo a Lucy que ela não tem um reflexo. Então Lucy bate nela até que ela caia, repetidamente esmurra John e dá um golpe na geladeira cheia de esperma de John antes de deixar o laboratório com o feto de Wendy. Quando ela vai para casa toda ensanguentada, ela alucina soltando seus gêmeos pela janela, observando enquanto eles flutuam para longe. Entretanto, ela apenas entrega os gêmeos a Adrian e diz a ele para sair antes de sentar no sofá e amamentar o feto morto. Mais uma vez, Lucy alucina, vendo que o feto está sugando seu leite. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.